Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé, do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E, presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E agora, José? A Olimpíada acabou, a campanha eleitoral encurtou e a Dilma caiu. E agora, José? E agora você? Hoje estamos exatamente daqui a um mês das eleições, né? E eu prefiro contar esse tempo regressivo como 4 semanas, né? É mais fácil da gente identificar aí, né, essa contagem regressiva, né? E assim, nós aí precisamos levar em consideração muitas coisas, né, nessas eleições, né? A gente sabe que o grande problema do país é a corrupção, né? E a gente tem a agilidade de esperar que a solução venha de cima para baixo, né? Talvez isso seja o perfil do nosso colonialismo escravocrata, né? Principalmente católico, né? E é importante rompermos isso, né? Esse ciclo, né? Vivemos numa república, né? Num estado democrático de direito, e a gente precisa, né? E existem condições para isso, né? Mudar de baixo para cima, né? E a União, né? Embora espera-se muito do governo federal solucionar os problemas, né? Mas a União, ela é composta por 5.570 municípios, né? E cada eleitor do seu município pode contribuir muito, né, ao selecionar melhores gestores, né? E o grande problema é que, assim, existem muitas dificuldades para a gente escolher esses gestores, né? E, bom, para isso é importante que a gente não se desespere. Por isso, eleição sem desespero. Eu me inspirei, né, no filósofo dinamarquês, o Kierkegaard, né, que fez um livro chamado O Desespero Humano. E embora seja um título bastante assim, deprimente, né, o livro traz reflexões importantes, principalmente para quem tem intimidade com o Evangelho, né? E assim, nós, leitores do Evangelho, né, somos o sal da terra, né, e a luz do mundo, né? E a gente precisa fazer não só a mudança, né, da água para o vinho, mas assim, nos foi deixado a herança, né, e o compromisso e a responsabilidade de transformar o grão de areia em grão de mostarda, né? E assim, tudo é possível, né? E assim, uma das reflexões do Kierkegaard, né, com relação ao desespero, né, e assim, é que tudo é dialético, né? Então assim, tudo é uma recombinação de coisas, né? Então existem as aparências que são mais fáceis de serem percebidas, né? E existem os fatores que não percebemos porque é da natureza desses fatores serem secundários, terciários, né? E mesmo que eles não apareçam, eles influenciam, né, de modo bastante significativo, né, os acontecimentos, né? E assim, outra reflexão que ele traz é que
pode ser, né? A gente pode considerar que a solução para todos os problemas, né, seja o mundo acabar, né? E a gente espere que o mundo acabe. Mas aí a má notícia é que pode amanhecer e o mundo não acabar, né? E se você espera que o mundo acabe semana que vem, né, você pode se deparar com a triste realidade de que na semana que vem o mundo ainda continuará existindo, né? Então, a esperança, né, existe o seu lado prático, né? Então, assim, não adianta você se desesperar, né? E aí, a outra grande reflexão que ele traz é de que o desespero, ele é, assim, embora não percebido, ele é a coisa muito certa do ser humano, né? Porque faz parte do processo de amadurecimento, né? E o pior tipo de desespero é quando a gente não se sente desesperado, né? Porque aí a gente procurou várias distrações, né? A gente criou falsos parâmetros de sucesso e a gente se iludiu, né, com uma série de coisas, né? E para justamente nos esconder do desespero, né? E a sociedade reforça, né, esses parâmetros, né? E aí, mais cedo ou mais tarde, né, o indivíduo ele se depara com esse desespero. E o Kierkegaard ele diz que a pior de todas as coisas é você não passar pelo desespero, porque aí é o maior sintoma que você está no, né? Se você não passou pelo desespero, se você não se desesperou, é porque você está no estágio mais complicado de desespero. Então, perceber isso é muito importante. Então, assim, como o mundo não vai acabar, né, hoje, nem amanhã, nem semana que vem, né, então a gente não precisa ter essa falsa expectativa, né, de que o mundo acabando seja a grande solução do problema, né. A gente precisa ver que a eleição também ela não é o início nem o fim de nada, né. A eleição é um evento político, né. Então, assim, é um mecanismo que a sociedade conquistou para aperfeiçoar, né, a gestão pública, né. Então, vai ser uma recombinação de forças, né. E essas forças elas não acabam porque passou a eleição, né. Essas forças vão continuando, né. A coisa mais interessante é que você vai expor essas forças e você vai dar oportunidade para essas forças exercerem, né, os seus programas, né, e validarem, né. E só que, assim, cada grupo político tem as suas adesões, né, e você não pode, né, assim, de maneira nenhuma, proibir a liberdade de cada um tomar a sua decisão, né. Diante disso, o que eu digo para vocês é que é muito mais benéfico votar do que não votar, porque votando ou não votando, você interfere na composição do legislativo. A sua omissão facilita a eleição de outro, né? Então, a sua indiferença não vai impedir que o outro seja eleito. Alguém vai assumir, né, tanto o executivo municipal, a prefeitura, ou uma das cadeiras do legislativo, né? E você é responsável, seja votando ou deixando de votar, né? Você não vai abrir mão disso. E agora, é mais produtivo você votar, porque você votando, você vai não só compor todo o legislativo com o seu voto, mas você vai mostrar, né? Você pode dar condições de mostrar o que está acontecendo, né? Primeiro, a opinião que fica só sua, né? Que você vai, muitas vezes, compartilhar em momentos e em lugares, né? Que não terá nenhum efeito substancial, né? Vai ser no balcão do bar, né? No churrasco na família, né? Assim, essa opinião você pode depositar de maneira resumida e sintética na urna, né?
e vai ter um efeito não só imediato, né, mas vai ajudar a reorganizar todo o processo de debate político no lugar onde deve ser debatido, né, que são, né, nos poderes municipais, né. Agora multiplica isso por 5.570 municípios, né. Então, assim, Kierkegaard também nos traz uma ilustração muito interessante também, né, que se você sabe que a corrupção é uma doença, você como seu voto, você como eleitor, seja o médico, né. E ele fala também que, assim, o médico experiente, né, ele não confia em tudo que o paciente fala, né. Muitas vezes o médico, ele pega aquelas informações, né, oferecidas pelo paciente, e o médico, com a sua experiência, ele vai fazendo um diagnóstico e muitas vezes ele administra um medicamento, né, mais para comprovar o que o paciente está falando, né, no primeiro momento, do que realmente curar a doença, né. Então, assim, ele quer confirmar, né, assim, ele tem lá os sintomas narrados, ele tem lá umas 3 hipóteses de enfermidades, né, e ele usa o medicamento para que o organismo, né, a reação física, né, demonstre qual é a verdadeira enfermidade que está ali afligindo o paciente, né. Então, com o seu voto, né, assim, os candidatos estão aí, né, os candidatos estão dizendo várias coisas, né, prometendo várias coisas, né, e a gente sabe que muitos fatores impedem dos candidatos concretizarem as suas promessas, né. Umas vezes a própria falsidade de alguns candidatos, outras vezes é o contexto, as circunstâncias, os interesses que não são aparentes, né, que inviabilizam isso, né. Então você, com o seu voto, né, você pode não resolver o problema de imediato, mas você pode ajudar a diagnosticar melhor quais são, né, os vírus e bactérias aí, os parasitas que colaboram, né, com o mal-estar aí da corrupção, né. Então são 5.570 municípios, né, e vamos compor o legislativo, né. Outra dica que eu dou, né, assim, as pessoas prestam muita atenção no candidato a prefeito, né, e as pessoas são induzidas a prestar atenção no candidato a prefeito. Mas o impeachment, que todo mundo presenciou aí, né, demonstra que o legislativo é mais importante que o executivo, né. Então, assim, vamos, né, prestar mais atenção no nosso legislativo. Em Jacareí estão 260 candidatos a vereador, né? Então, assim, não podemos nos queixar de falta de opção, né? Mas aí temos um voto, né? E esse voto pode ter vários efeitos que, com os critérios que adotarmos, né, pode ajudar mais aí se não na cura imediata da corrupção, mas na melhor performance, né, do diagnóstico, né, que temos uma ferramenta que é o voto. Então, o voto ainda é o melhor remédio, né? Então, uma eleição sem desespero, e continuamos falando sobre todas essas coisas, né, com respeito do Sura, porque é do Pai o universo, o dinamismo e a mais elevada honra. Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil.